Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão preparados para os 79 dias vermelhos que podem estar chegando? Eu vou explicar para vocês já já. Antes de entrar no tema de hoje, convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa. E além disso, também, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e ficasse bem atento e prestasse aí uma atenção até o final, tá certo? Galera, dia 3, terça-feira, temos as eleições do país mais importante do mundo, que é, claro, que são os Estados Unidos. E nós sabemos que o destino dos Estados Unidos, indo para um lado e indo para o outro, vai influenciar o mundo inteiro. E é claro, isso inclui o Brasil e muito mais, porque você sabe do alinhamento ideológico que a gente tem tido com o governo Trump e também, né, uma amizade, uma aproximação, né, uma parceria, possibilidade aí de fazer parte lá do aliado ex-OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o grupo de defesa do Ocidente, né, mais importante que temos aí no globo. Além de o G20 expandido, né, houve um convite ali, ficou meio no ar, a possibilidade de ingressar na OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Então a gente tem aí algumas coisas que podem mudar muito, talvez para melhor, talvez para pior, dependendo do que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, tá bom? E eu quero trazer para vocês aqui o cenário que está se desenhando e a opinião de alguns especialistas sobre o que a gente pode ver diante disso, tá? E aí você vai entender o porquê dos 79 dias vermelhos, tá bom? Pessoal, dia 3 de novembro, as eleições. Já perguntaram várias vezes para o Trump, seja o próprio Biden, seja a Kamala Harris, que é a candidata a vice, sejam os jornalistas, perguntaram já várias vezes para o Trump se ele se comprometeria a garantir uma transição pacífica caso ele fosse derrotado. E por inúmeras e consecutivas vezes, ele se recusou a fazer esse compromisso público. E aí, é claro, isso traz um pouquinho de preocupação, né? Porque se por um lado você pensa, caramba, o Trump, então, se ele for derrotado, ele está dizendo que ele não vai aceitar o resultado, né? Isso nos faz refletir de que, independente de para qual lado vá o resultado, nós teremos possibilidade de termos problemas, tá bom? Então, por um lado, o Trump já disse inúmeras vezes que ele não se compromete com uma transição pacífica caso seja derrotado. E, é claro, né, isso já gerou ali muita reclamação. Mas como é que ele fala isso? E ele sempre traz o argumento. Na minha eleição de 2016, vocês, os democratas, não me deram uma transição pacífica, inventaram ali um monte de história de que havia influência dos russos, de que havia isso, que havia aquilo. Depois de empenhar todo o sistema lá de investigação, né, as agências lá de inteligência, empenhar tudo, não acharam nada, acabaram achando do outro lado, né, alguns problemas, como vocês devem estar acompanhando aí. Então, parece que, independente de quem vencer, parece que vai ter algum tipo de problema, algum tipo de contestação. Isso pode evoluir para alguma espécie de problema de ordem ali da questão da própria ordem social vigente, tá bom? Se por um lado o Trump não está se comprometendo publicamente a garantir uma transição pacífica caso seja derrotado, por outro lado, democratas como a presidente da Câmara, né, como eles chamam lá, the Speaker of the House, né, lá a Câmara dos Deputados Federais nos Estados Unidos eles chamam de the House, a casa, e o presidente da Câmara eles chamam de Speaker of the House, né, o orador da casa, né, o falador da casa. E aí, se por um lado o Trump não garantiu essa transição pacífica, por outro lado também os democratas, representados ali pela importante figura para eles, né, da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, ela disse que o Trump vai sair, numa entrevista recente, disse que ele vai sair de uma maneira ou de outra. Ela falou que o Trump será
fumegado, né? Ela usou essa expressão em inglês fumigated, né? Vai ser fumegado como se fosse assim uma dedetização, né? Vai ser fumegado da Casa Branca. E ela falou outras coisas assim meio confusas, né? Ela já está um pouquinho, já tem uma certa idade, às vezes dá uma misturada no assunto ali, fica meio difícil de entender o que ela está falando, mas ela disse que no meio dessa conversa ela falou que teve também reuniões com o pessoal do COG. O que é COG? Continuance of Government, né? A continuidade do governo. Que ela falou que, se Deus quiser, isso nunca vai precisar acontecer, mas eu estou preparada para assumir o governo e tal. E você fala, se preparar para assumir o governo, porque ela chegou até a falar um negócio meio errado, que ela falou que ela era a primeira na linha de sucessão presidencial. Na verdade, ela é a segunda, né, na linha de sucessão, porque depois do presidente tem um vice, a gente tem o Mike Pence aí, depois do Mike Pence tem a presidente da Câmara, né, e depois a gente sabe que se o presidente da Câmara ficar impedido, tem o presidente do Senado, depois o presidente da Corte Suprema, né, a mesma sequência que tem aqui no Brasil. E ela falou que esse pessoal da continuidade do governo veio conversar com ela, né? Tem uma reunião que é sazonal, que ela acontece rotineiramente, e ela falou, eles vieram perguntar para mim se eu estava preparado para a eventualidade de assumir e tal. Eu falei que sim, estou preparado para assumir, por aí vai. Aí você fala, caramba, por que ela está falando isso? A ideia, né, de por que ela está falando isso, entra a resposta do que são, afinal, os 79 dias vermelhos que podem estar chegando. Pessoal, as eleições são no dia 3 de novembro. A posse é no dia 1º de janeiro. Entre o dia 3 de novembro e o dia 1º de janeiro, nós temos no nosso calendário ocidental gregoriano atual, temos exatos 79 dias, tá certo? Então, 79 dias aí entre o resultado das eleições e a posse do novo presidente. O que muitos analistas estão falando que entre o dia 3 e o dia 1º de janeiro pode ter um nível de instabilidade talvez não visto em muitas décadas nos Estados Unidos. Esse período pode ser um período ali de grande problema, porque o que os analistas estão já identificando é que ambos os lados, se perderem, não vão aceitar o resultado. Então, você tem quase que uma certeza de ter problema da ordem social, né? A gente sabe que o clima já está aflorado, os ânimos estão exaltados lá nos Estados Unidos, muita encrenca acontecendo nas ruas ainda, em várias regiões, principalmente ali em estados onde a vitória nesses estados pode determinar o resultado das eleições. Então o que nós estamos vendo é isso. Especialistas estão dizendo que entre o dia da eleição e a posse, entre o dia 3 de novembro e o dia 1º de janeiro, esses 79 dias podem ser dias ali de muita instabilidade, porque vai haver essa contestação. Alguns dizem que os democratas, caso perdendo, podem chegar ao ponto de pedir uma ajuda da ONU, ou então querer fazer uma separação de alguns estados, não querer continuar e tal. Então é um negócio que está trazendo um pouquinho de tensão aí. E aí a gente vê, por exemplo, estudos, né? Você pensa, mas de onde está tirando isso, né? Qual é a fonte desses estudos aí? Nós temos uma dupla de pesquisadores que trouxeram uma teoria extremamente interessante, e é uma matéria aqui da BBC, historiador que previu uma grave crise em 2020 adverte sobre período complicado da história. Aí você vai ler a matéria e você vê que há mais de 20 anos, Neil Howe previu que os Estados Unidos viveriam uma crise que chegaria ao seu clímax no ano de 2020. O cara previu isso 20 anos atrás, tá? A previsão ela foi feita com base numa teoria que esse Neil Howe, que é historiador, economista e demógrafo, né, estudo das populações, desenvolveu na década de 90 junto com seu colega William Strauss. E esses estudiosos, eles perceberam que há um ciclo de momentos em que há grandes tensões, grandes confusões na história americana. E esse ciclo acontece a cada 4 gerações compondo ali o intervalo de 20 a 23 anos, tá? Então ele diz que na primeira geração
que é depois de uma crise anterior, é uma geração de otimismo, né, de crença no progresso e tal. Depois a segunda geração já fica meio estranha. A terceira geração o negócio vai ficando mais estranho. E no limite da quarta geração, nesse ciclo de sempre 4 gerações, acontece algum problema. E eles analisaram, né, que nos últimos anos, fazendo esse cálculo, nesse modelo, teve a questão do conflito civil nos Estados Unidos, a questão da crise de 29 e depois o segundo grande conflito global lá de 1940 a 45. E se andar para trás no tempo também vai encontrar outras dessas questões aí de grande convulsão social. E aí, o que ele diz nessa entrevista, que está nessa matéria da BBC News, a matéria está em português, eu vou deixar para vocês o link da matéria aqui no primeiro comentário, aqui embaixo no vídeo. O comentário vai ficar fixado no topo. Você vai poder ler com muita calma. É uma matéria um pouco extensa, mas é uma leitura que eu te recomendo grandemente você ler, tá bom? O que ele está dizendo é o seguinte: a previsão dele sobre o que ele acha que vai acontecer nessas eleições, tá bom? Abre aspas. Se os democratas ganharem e exprimirem sua vantagem, acredito que podemos correr, inclusive, o risco de uma secessão nos Estados Unidos. Acredito que talvez haverá alguns estados que não vão seguir o governo federal. E ele conclui essa parte dizendo, é claro, isso já aconteceu antes na história do país. O que é secessão? É quando um estado não quer mais participar do país, um estado quer ficar separado. Nos Estados Unidos houve um conflito de secessão e gerou, né, grandes conflitos lá, depois foram resolvidos e tal. Então, pessoal, vejam o tamanho do nível de tensão que está sendo previsto lá para os americanos. O nível dos ânimos exaltados está como nunca foi visto nos últimos tempos. O negócio está bem estranho e a gente sabe que confusão lá gera confusão no mundo todo. É queda de bolsa, é quebradeira, é demissão, é crise econômica, é instabilidade, é falta de confiança. É um negócio complicado. Então, pessoal, eu simplesmente não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. O que os analistas estão falando é, independente de para qual lado for, vai ter problema. Então, o que a gente faz agora é o seguinte: a gente não pode fazer muita coisa, mas o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance é pedir a Deus que tenha misericórdia dos americanos e de toda a humanidade, porque a gente não pode, saindo de uma crise sanitária mundial que nós estamos aí, ver mais problemas chegando. Não está numa época boa. Nós sabemos que as escrituras falam que no final dos tempos teríamos momentos ali de grandes conturbações, mas, independente disso, Deus fala que Ele livraria os seus fiéis, os seus filhos verdadeiros, aqueles que permanecessem no caminho das grandes provações que estavam para vir sobre o mundo. Então o que a gente pede é isso. A gente não pode pedir que não aconteça esse final, né, da história, mas nós podemos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre aí, tomando posse ali da obra redentora de Cristo na cruz. Então acho que é a melhor coisa que a gente precisa fazer, tá bom, pessoal? Então esses 79 dias aí, do dia 3 ao dia 1º, prometem muita coisa, tá bom? A gente vai saber o que vai acontecer já, porque hoje é sexta, terça-feira a gente vai começar a sentir para que lado vai andar essa carruagem global aí. A história da humanidade será definida na próxima terça-feira e a gente pede a Deus aí que tenha misericórdia da humanidade, principalmente daqueles menos favorecidos que, né, ficam em situações muito frágeis com essas oscilações aí de crises globais, tá bom? Pessoal, se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. E também, quiser receber sempre as novidades, clica aqui embaixo no sininho das notificações. E eu convido você a estar novamente conosco de segunda a sexta, sempre 6 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então, meio-dia a gente se vê, se Deus assim permitir, e depois às 15 horas, tá bom? Atualizando tudo que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo. Um abraço, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu!